Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje será o segundo dia do workshop das emoções, falando sobre os sentimentos negativos. Qual que é o objetivo desse vídeo? É conscientizar dessas emoções que muitas das quais não damos atenção e ainda acaba criando situações desagradáveis e a gente acaba acreditando que é o outro, sempre o problema está no outro, tá? Então eu vou esclarecer melhor esses sentimentos. É algo invisível, a gente não percebe e ele faz um estrago muito grande. Ele tem uma força poderosa no inconsciente muito grande, tá? Então vamos lá. Então, se a gente vai falar sobre os sentimentos negativos e mais informações que eu anotei aqui, tá? Então vamos lá. Se quiser descobrir os segredos do universo, basta pense em energia, frequência e vibração. Então, tudo no universo é energia, frequência e vibração. No caso, estamos falando sobre sentimentos negativos, então, os sentimentos negativos todos têm uma baixa frequência. Então, se você estiver se sentindo mal, você vai sempre se conectar com situações de baixa frequência. Pessoas, lugares, você sempre vai, o seu foco vai estar voltado para situações de baixa frequência ou pessoas de baixa frequência. Repare bem, quando você não estiver bem, estiver muito mal, você vai estar olhando uma discussão, alguém brigando, alguém triste. Sempre você vai estar voltado por causa das suas emoções internas. Então, assim dentro como fora. Se você não está se sentindo bem, você vai ver algo negativo fora também, tá? Então, vamos lá. A raiva, quando sente ao ficar irritado, a raiva, quando você se sente irritado, é a mesma raiva reprimida que vem dentro de você. Vamos lá. É, quando você tem questões de raiva nas suas experiências de vida, muitas questões, ou uma ou muitas, você sempre vai projetar essa raiva fora. Situações vão ser atraídas por causa dessas experiências que você tem no seu inconsciente. Você vai atrair situações de raiva e você vai sentir essa raiva alinhada a essa que você está sentindo no seu inconsciente. E aí você vai criando, expandindo mais essa raiva conforme você vai reagindo negativamente às situações que vão chegando. Tá? Então você não aceita as situações, você resiste e reage de forma negativa com uma raiva, tá? E essa raiva, quando você guarda ela, você pode ser, é, como que é, incomodado, violentado por pessoas fora, porque essa emoção ela vai sintonizar pessoas e aí elas vão perceber isso inconscientemente, muda inconsciente, e aí elas podem vir e te agredir. Se ela tiver muito intensa essa raiva, muito abafada, muito reprimida, tá? E como eu volto a dizer, no campo espiritual, essas emoções estão afloradas, é perceptível. No campo espiritual, os pensamentos têm forma, é visível no campo espiritual, os nossos pensamentos e sentimentos, tá? Então, a raiva, ela tem uma consequência muito grave. Então, quando você tem uma situação, eu passei por uma situação assim, eu vivi uma experiência de raiva muito intensa e eu guardei isso. Foi um pensamento que eu tive e eu guardei essa raiva no meu inconsciente, não falei nada para ninguém porque eu pensava que isso ia passar. Por isso que eu falo, no campo espiritual, essa emoção é visível. Aí eu guardei. É, tempos depois, essa raiva, eu fui projetando essa raiva em algumas situações próximas a essa situação que eu tinha guardado. E foi o caos para mim. Olha, suei a camisa para limpar todas essas questões por causa desse único pensamento. Foi um pensamento que eu chamo de algo, uma aberração para mim, na época, foi muitos anos atrás. Tá? Para mim foi um pensamento de aberração, assim, algo muito fora do normal. E eu guardei esse pensamento, deixa para lá, não existe, e guardei.
entende? E aí esse pensamento começou a criar situações, e essas situações criadas, eu reagia diante dessas situações com muita raiva, com muita ira, tá? Então eu comecei a limpar. Aí quando eu limpei esse primeiro pensamento de muito tempo atrás, eu limpei e chorei muito, porque eu não sabia que tinha tanta carga emocional nessa situação. Chorei muito, limpei, limpei. Aí fui limpando as consequências dessa raiva, as outras situações, tá? Da forma como eu reagia a essas situações de forma negativa, né? Então, hoje, se essas situações acontecerem, eu não vou reagir de forma negativa. Por quê? Eu já limpei a base, eu limpei a essência que criou tudo isso. Tá, gente? Então, o que eu quero dizer? Conforme você vai limpando situações de raiva na sua vida, no caso, sentimentos negativos, e aí você for limpando, você não vai mais reagir negativamente, tá? Porque você já não tem mais nada, nenhuma dessas informações no seu inconsciente. Se você está muito impaciente, irritado, é porque contém informações de raiva no seu inconsciente. E é preciso curar isso. E aí entra o quê? A limpeza emocional, tá? Que mais? Pessoa, pensa você, agora pensa você. Ah, então, a raiva, quando você sente ao ficar irritado, é a mesma raiva reprimida que vem dentro de você. Certo? Tá entendido isso. Agora pensa você nessa raiva reprimida, e aí você reagindo negativamente, e pensa nas pessoas com quem você convive, também passam por isso. Entende? Aí que acontecem as discussões, tá? Atrai uma infinidade de pensamentos. Essas emoções negativas atraem uma infinidade de pensamentos negativos. Existem dois tipos de pensamentos: os nossos, alinhados às nossas experiências, tá? Então, as nossas emoções negativas atraem uma infinidade de pensamentos. Conforme a gente vai limpando essas emoções negativas, esses pensamentos vão se dissolvendo. E tem os pensamentos negativos da mente coletiva, de todas as pessoas que passam por situações negativas e atraem pensamentos negativos. Tá? Então, o pensamento da mente coletiva. Então, quando você faz uma profunda limpeza emocional e já não tem tanto contato com pensamentos negativos, você pode acessar o campo da mente coletiva, de baixa frequência, de muita tristeza, muito medo, tá? Os pensamentos vinculados aos sentimentos negativos reprimidos nos mantêm presos na nossa mente, reciclando-se sem parar, afetando de maneira negativa a nossa vida, impedindo que percebemos o nosso verdadeiro eu. Então, esses pensamentos nos mantêm presos a essa situação e a gente acaba se identificando com isso. A gente acredita que é isso, entende? Esses pensamentos negativos, sentimentos negativos, a gente acaba acreditando que é assim. A gente acaba se identificando com esse sentimento, a gente linka dentro, assim, a gente se sente tão mal que a gente acha que é isso mesmo, entende? A gente não é essas emoções, a gente não é essa emoção negativa. A nossa real natureza é amor, é alegria. Mas para você acessar isso, você tem que fazer um trabalho interno, tá? Então, não se identifique com os pensamentos não se negativos, não se identifique com os sentimentos negativos e nem com as suas histórias que você viveu aqui, tá? Mas isso deixa para um outro vídeo. O que mais? Tá. Esses sentimentos negativos que estão no nosso inconsciente, eles fazem escolhas para nós. Tá? Você acredita, você jura de pé junto que você não, sou eu que estou escolhendo. Não, não é. Já comprovei isso. Não é. Por quê? Quando você faz uma limpeza emocional, muda totalmente a sua configuração dentro de você. Você vai se aproximando da sua essência, todas as emoções negativas vão se dissolvendo, você vai expandindo a harmonia e as suas escolhas serão mais harmoniosas, mais benevolentes, próprias para você. Então, as escolhas que você faz quando você está cheia de negatividade, cheia de pensamentos, sentimentos negativos, são escolhas autossabotadoras que te fazem prejudicar, prejudica não só você, como as pessoas em sua volta, tá? Desabafar ou descarregar não é a solução. Isso vai dar mais energia à emoção já reprimida, pois os sentimentos expressados também estão reprimidos. Então, desabafar, descarregar, falar do que você está sentindo, você vai estar
colocando mais energia nisso. Então, você pode observar essa emoção em você. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, eu falei, vou falar aqui embaixo. Então, você pode fazer a limpeza emocional é a melhor coisa, porque ela zera a situação, ela zera essas emoções, ela zera esses sentimentos negativos. Você visita a cena, você toca nos pontos, e aí você vai falando tudo de negativo, e aí quando você, no final desse atendimento de 1 hora, você zera a emoção negativa contida nessa cena. Tá? Então, não tem mais combustível negativo para você emanar para o universo, para atrair situações negativas. Você zerou, tá? Então, vai conter ali a harmonia, tá? As situações negativas foram criadas por você. Essas emoções, após, podem ser dissolvidas ao observar e colocar sua consciência. Todas as situações que você está vivendo foram criadas por você, está todas no seu inconsciente, tá? E, ou você foram criadas na sua experiência, ou você está coadjuvante com a experiência de alguém, mas estão na mesma frequência ali de baixa e estão aprendendo a mesma coisa, tá? Então, essas sentimentos negativos criam situações desagradáveis na sua vida, e quanto mais você limpa essas emoções, esses sentimentos negativos, menos situações desagradáveis vão acontecendo na sua vida. Menos, vai diminuindo cada vez mais, tá? Essas emoções podem ser dissolvidas ao observar e colocar sua consciência. Ele está muito alinhado a uma discussão. Você discutiu com alguém, você tá, conversou, discutiu com a pessoa, pipipi, conversou, discutiu, tá, batendo boca. As duas se separam e vão para cada um lado. Ai, meu Deus. Aí cada um vai para o seu lado. Aí o que, que vai acontecer? Os pensamentos vão estar fluindo na cabeça das duas pessoas. Os pensamentos negativos vão estar lá, falando, falando, falando. Esses pensamentos negativos, eles vão criando mais situações negativas. Então, o que, que você tem que fazer? Parar de olhar para pensar, de prestar atenção no pensamento e observar as suas emoções. Observa as suas emoções, que quando você coloca consciência na sua emoção de raiva, de euforia, de respiração alterada, essa energia de raiva, ela vai se dissolvendo quando você coloca consciência nessa emoção. Ela se dissolve. Aí você vai estar se autocurando e não vai estar criando mais outra situação negativa. Deixa os pensamentos negativos irem, passarem, e aí você se conecta com essas emoções. Quando você põe a sua consciência nas suas emoções, elas vão se dissolvendo por si só, tá bom? E é isso, gente. Tem mais informações, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!